Salve Maria e São José! Começamos 21º dia. Vocês estão muito felizes com essa caminhada? Eu tô demais. Existe um documentário na Brasil Paralelo, esqueci o nome agora, eu vou mandar para vocês. E quem tiver assinatura, vale a pena, viu, gente, assistir. Quem não tiver, tem que fazer. Eles fizeram uma promoção super legal aí de valores. E assim, poxa, eu fiquei ontem, sabe, me deliciando com as graças, porque muito do que está lá está aqui no livro, foi lido já. E isso é muito lindo, porque você consegue visualizar a grandiosidade dos santuários a São José pelo mundo afora. Que glória, que graça, que lindo que é. Que extraordinário o poder de São José. Como ele intensifica o amor dele através, da ação mesmo de milagres, dos pequenininhos aos grandes. Tudo vem com muita, sabe, com muita alegria, com muita confirmação. E assim, o documentário cita pessoas que... Oi Lu, bom dia, oi Ritinha. Estou comentando aqui do documentário do Brasil Paralelo sobre São José. E ele cita exemplos de conversões assim extraordinárias que, nossa, muito lindo, gente, super indico. Eu vou escutar de novo, porque como estava muito noite, eu estava meio que caindo de sono. Mas vale a pena vocês assistirem esse documentário recente, colocado recentemente lá, viu? Então vamos lá invocar a Santíssima Trindade para estar na nossa presença nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. 21º dia. José fidelíssimo, rogai por nós. A Igreja admira a simplicidade e a profundidade de sua fé. Papa São João Paulo II. O venerável Fulton Sheen comentou que há 3 anéis no casamento: o anel do noivado, a aliança de casamento e o sofrimento. Os casados sabem que isso é verdade. O casamento não é fácil. Começa com uma lua de mel, mas depois é cheio de dificuldades, tribulações e provações. Para que o casamento funcione, é preciso amor mútuo, sacrifício e fidelidade. O relacionamento de um cristão com Deus é um casamento espiritual. Também exige amor mútuo, sacrifício e fidelidade. Aqueles que são espiritualmente desposados por Deus precisam ser fiéis na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. São José foi sempre fiel esposa de Deus. Que lindo. Desculpa, eu li ele. São José foi sempre fiel à sua esposa e a Deus. São José é um modelo de fé. A fé é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Mas o que é exatamente a fé? Como é definida? A carta aos Hebreus nos dá uma boa definição a declarar. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem. A fé cristã reconhece que é Jesus. Quem é Jesus? Adere aos seus ensinamentos e confia em suas promessas. José era profundamente piedoso. Ele orava muito pela vinda do Messias. Beata Ana Catarina Meirelles. Um cristão é chamado a ter fé em Jesus e confiar nele. Apenas reconhecer quem é Jesus não é o suficiente. Os demônios também o reconhecem. Em Mateus 8, 29, Marcos 5, versículo 7 e Lucas 8, 28. Mas não o amam, nem confiam nele. São José, por outro lado, é um modelo de fé e confiança. Ele sabe quem é Jesus e confia nele. São José
agarrou-se bem às palavras de Jesus, mesmo quando sua mãe e seus sentidos eram incapazes de entender completamente o sentido delas. São José exerceu uma fé ativa, confiante e zelosa. São José nunca duvidou da divindade de Jesus ou de seu poder de derrotar o mal. Para o mundo, Jesus parecia-se com uma criança normal, mas São José sabia que ele era Deus. Ele adorou o nosso Senhor no berço, no lar de Nazaré, no templo de Jerusalém, e como um homem crescido em sua oficina. São José estava sempre consciente de que, ao olhar para Jesus, ele viu Deus Todo-Poderoso. São José foi fiel a Jesus na alegria e na tristeza, no nascimento de Jesus em Belém e quando ele estava perdido no templo em Jerusalém. Na saúde e na doença, ensinando-lhe a ser um bom carpinteiro e morrendo em seus braços. Na riqueza e na pobreza, quando os magos deram ouro a Jesus e quando o ouro se acabou e eles viram na pobreza do Egito. São José o fará crescer na fé. Não é fácil hoje ser fiel a Jesus. O mundo não quer que você creia em Cristo, espere em suas promessas ou o ame. Se você viver de acordo com os ensinamentos dele, será ridicularizado e zombado pelo mundo, e talvez até por sua família e seus amigos. Faz parte. Se você suporta o exílio e o isolamento por amor a Jesus, vale a pena. Se sofrer perdas financeiras por amor à verdade, Deus o recompensará. Se você for menosprezado, difamado e caluniado por causa de sua postura contra o aborto, o casamento homossexual, e aí ele coloca casamento entre aspas, e a contracepção, sua recompensa será grande no céu. Imite a fé e a confiança amorosa de São José. Seja firme, confiante e intrépido em sua fé. É precisamente da fé intrépida de São José que a Igreja precisa hoje, a fim de dedicar-se corajosamente à tarefa urgente da nova evangelização. Papa João Paulo II. Leia na página 243 o tema Adorador de Cristo. Então vamos lá. Leitura hoje um pouquinho maior, viu? Que ontem, mas muito, muito, muito linda e, portanto, nós a faremos com muito amor. Quantas vezes ele, São José, como o pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo da divindade, contemplando aquele menino divino e dormindo em seus braços, pensando em seu eterno repouso no seio do Pai Celeste? Beato Guilherme José Chaminade. Em todos os lugares para os quais São José viajou com a sua esposa e filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Que lindo! Nazaré, Belém e o Egito foram lugares em que São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou para outras pessoas fazer o mesmo. Neste sentido, São José é o fundador das capelas de adoração e, com a esposa, é o primeiro a conduzir uma procissão com o corpo e o sangue do Cristo. Juntamente com Jesus e Maria, São José deu ao mundo a maior capela de adoração conhecida pelo homem, a Igreja Católica. Graças a Maria e a José, toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem um tabernáculo que abriga a presença real de Jesus Cristo. O Cristo se faz presente em corpos, sangue, alma e divindade. Em corpo, tá? Coloquei corpos, mas corpo. Corpo, sangue, alma e divindade. Ninguém pode descrever a adoração dessa nobre alma de São José. Ele nada via, não obstante, acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria, mas também é assim convosco. Sob o véu das santas espécies, vossa fé deve ver nosso Senhor. Peça a São José que vos dê sua fé viva e constante. São Pedro e Julião Emarde.
Em Nazaré, meses antes de um anjo revelar a São José que Maria estava grávida, esperando um filho divino, São José estava muito próximo da presença de Deus no tabernáculo, que era o ventre de Maria. A esposa de São José foi um tabernáculo ambulante. Deus encarnado estava vivendo e crescendo dentro do ventre da esposa de São José, e ele sequer o sabia. Deus o preparava para ser o pai amoroso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o Filho de Deus encarnado. Como um homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar a parenta Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa para São José. Quando lemos esse episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu que São José a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Muitos santos e místicos, como São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales e Venerável Maria de Ágreda e a beata Ana Catarina Emerich, dentre outros, creem que São José acompanhou Maria à casa de Isabel, porque ele não iria com ela. Que tipo de marido seria ele se deixasse sua jovem e bela esposa fazer uma viagem tão longa e se deixasse a esposa fazer uma viagem tão longa desacompanhada do esposo? O Novo Testamento não diz explicitamente que São José foi com Maria, mas também não diz explicitamente que não foi. De uma perspectiva matrimonial, como ele suportaria ficar longe dela por tanto tempo? Que lindo! Na verdade, faz muito mais sentido que São José tenha acompanhado Maria à casa de Isabel e talvez até permanecido ali com ela durante os 3 meses. É uma jornada bastante longa de Nazaré à região montanhosa em que Isabel vivia, por volta de 160 quilômetros. Coisas horríveis poderiam ter acontecido à bela noiva de São José na viagem. Que homem recém-casado não se preocuparia com uma viagem como essa, que exigia que se caminhasse e pernoitasse em locais perigosos? Nenhum homem, em seu juízo perfeito, deixaria de ir. Nos escritos místicos da Venerável Maria de Ágreda, Maria e São José têm uma agradável conversa sobre a visitação. Maria a São José: Meu Senhor e marido, aprove ao Senhor esclarecer-me, informando que minha prima Isabel, embora seja estéril, agora espera o filho que há tanto desejava. Por isso creio que seja apropriado que eu a visite, a fim de prestar-lhe assistência e conforto espiritual. Se, meu Senhor, isso estiver de conformidade com tua vontade, irei. Julga o que é melhor e ordena o que devo fazer. Vocês estão percebendo que é submissão? Que coisa mais linda! São José a Maria: Bem sabes, minha senhora e minha esposa, que teus desejos são meus desejos e que confio inteiramente em tua prudência, visto que tua honestíssima vontade não se inclinaria a nada que não fosse para a máxima satisfação do Altíssimo. Creio que assim seja quanto a esta viagem, e para que não pareça estranho que a empreendas sem a companhia de teu marido, acompanhar-te-ei com alegria para te ser útil no caminho até que chegues a teu destino. Nossa, quem dera, né, gente? Quem dera que os diálogos hoje entre marido e mulher fossem pautados em tamanha delicadeza e gentileza e tudo mais que esteja acima da nossa miséria. É lindo de se ver, mas difícil de se viver, o que não quer dizer que seja impossível. Afinal de contas, nós estamos entregando a nossa vida ao nosso Pai espiritual, tão lindo e maravilhoso, capaz de fazer o impossível, não é mesmo? Então, como não, Como não desejar ser assim diante do seu matrimônio? Isso é uma vida
em busca de melhorar-se, né? Eu falo que a pior coisa do ser humano é o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso é trágico. Ah, mas é porque eu fui criado com pais assim ou assado. Tudo bem, você tem a obrigação de, no mínimo, ser melhor que seus pais. Então, nada pode te acomodar, né, num ambiente que não seja o da santidade. E a gente precisa caminhar com um olhar fixo no Altíssimo. E se Deus está te dando a graça de ser filho, né, desse lindo Pai espiritual, confiar que você será também moldado nas virtudes do mesmo, te dá uma outra perspectiva de vida, de confiar que sua vida será transformada. E quem lê este pequeno texto de Maria de Ágreda, a Venerável, com certeza se contagia com o diálogo mais sublime que já se ouviu, né? E a gente desejar isso faz muito bem. Mesmo que São José não tenha permanecido com Maria na casa de Isabel por 3 meses, é muito provável que ele tenha, ao menos, acompanhado a esposa até lá, a fim de proteger Maria de assaltantes e homens com más intenções. Após chegar à casa de Isabel com Maria, ele teria regressado sozinho para Nazaré. Passados 3 meses, ele teria viajado novamente à casa de Isabel e trazido a esposa em segurança de volta à sua casa em Nazaré. Se isso de fato aconteceu, São José conduziu sem saber a primeira procissão com o corpo e o sangue de Nosso Senhor. A título de meditação, digamos que São José ao menos acompanhou Maria à casa de Isabel. Vamos deixar isso pré-estabelecido. O que teria sentido ao chegar lá? Bem, ele provavelmente teria ouvido a saudação de Isabel, cheia do Espírito Santo, quando dirigiu-se a Maria: Bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim esta dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Lucas 1, do 42 ao 45. O que São José teria pensado na saudação de Isabel? Suas palavras ter-lhe-iam parecido estranhas. Seria impossível que ela tivesse compreendido seu significado teológico, que ele tivesse compreendido seu significado teológico, porque ele não fazia ideia de que a esposa estava grávida. No entanto, como um homem de profunda oração, ele teria ponderado tais palavras e orado sobre elas. Ele não entendeu seu significado na ocasião. Porém, meses depois, quando notou que Maria estava grávida, deve ter recordado as palavras de Isabel, lembrando-se de que Isabel chamara Maria de mãe do meu Senhor. Os olhos de São José se teriam aberto inteiramente para a realidade do que estava acontecendo no ventre da esposa. Como judeu devoto, São José não ignorava a Escritura, que declarava que o Messias nasceria de uma virgem, em Isaías 7, versículo 14. Percebendo isso com grande espanto, ele se teria julgado de todo indigno de ser o esposo daquela mulher e pai daquela criança. A possibilidade de São José ter acompanhado Maria, ouvido a saudação inspirada de Isabel, ajuda-nos a compreender por que São José nunca duvidou de Maria, nem quis repudiá-la. Tal como Isabel, ele foi tomado por um assombro cheio de reverência à revelação de sua amada esposa, de que sua amada esposa esperava um filho celeste. Sendo um homem justo e temente a Deus, São José não se considerou digno de viver sob o mesmo teto que Maria e seu pai, e ser o pai da criança em seu ventre. Como ele poderia ser digno de ser o marido de tal esposa? Como receber aquela esposa e seu filho em sua casa e cuidar deles? Somente uma anunciação angelical o impediria de sair de cena. Por outro lado, se São José não acompanhou a esposa à casa de Isabel, imagine a solidão que deve ter sentido ao ficar sem Maria por 3 meses. Uma separação assim tão longa teria sido uma tortura para seu coração, que devia ansiar por reunir-se com sua amada. Em sua mente devia ouvir a voz de sua esposa dia e noite, com seu coração
como seu coração devia bater desenfreado por ocasião ao retorno de sua rainha, após 3 longos meses separados. Quer tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, quer não tenha, São José provavelmente viajou com a esposa e o filho para visitar Isabel, Zacarias e seu filho João Batista, em visitações posteriores. Essas visitas familiares são normais. A intuição católica sempre soube disso e retratou tais visitações em sua arte. Cenas de Maria e São José, o menino Jesus e João Batista são muito conhecidas na arte católica do mundo inteiro. Afinal, Jesus e João eram parentes. Eles teriam brincado e orado juntos durante muitas visitas que aconteceram ao longo dos anos. São José talvez não estivesse presente para ouvir a saudação de Isabel ou testemunhar o nascimento de João Batista, mas deve ter conhecido João e falado com ele outras visitas familiares. É impossível que São José e São João Batista sequer tenham se conhecido. Se a primeira procissão com Jesus foi para a casa de Isabel, a segunda aconteceu quando São José viajou com a esposa grávida para Belém, a fim de alistar-se no recenseamento. Nessa procissão, São José estabeleceu a primeira capela de adoração do mundo, Belém. São José foi às pressas com Maria para Belém, significa que casa de pão. Então, o significado da palavra Belém chama-se casa do pão. Vocês percebem como Deus é detalhista? Ele não faz nada assim, sabe, sem um sentido, uma organização, um entendimento que possa ser degustado depois por nós, na nossa miséria e ignorância, como sendo o zelo. Eu fico impressionada como Deus cuida. Ele cuida dos mínimos detalhes. A gente só não compreende isso muitas das vezes porque a gente está muito ligado a nosso dia a dia. A gente não percebe ele cuidando dos mínimos detalhes. São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna nascesse ali. Venerável Joseph Mendizente. Nada mais apropriado do que a primeira exposição pública do pão vivo descido do céu acontecer em Belém. Como observa o venerável Joseph, a palavra Belém significa, em hebraico, casa do pão. Em árabe, Belém significa casa da carne ou casa de carne humana. Nosso Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, nasceu na pobreza e foi colocado em uma manjedoura por uma razão. Nosso Senhor é um rei humilde e quis que São José o colocasse em uma manjedoura pobre, porque a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. Nossa! A palavra manjedoura está associada à conhecida palavra italiana mangiare, comer. Intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus, falar apenas a Deus, trabalhar, descansar, conversar na companhia e na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino Jesus, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção junto à belíssima flor de Jessé? Quantas vezes ele, São José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo? Beato Guilherme José Chaminade. A primeira capela de adoração foi visitada por pastores locais, seguidos logo depois por sábios que vieram de uma terra distante, para prestar homenagem ao Deus Rei recém-nascido, ditado em um concho manjedouro. Mas São José não estabeleceria a adoração somente na Terra Santa. Ele estabeleceu a segunda capela de adoração no território pagão, no Egito. São José é destemido. Quando Jesus nasceu, o Egito era ao mesmo tempo um território pagão e o celeiro do mundo. Que apropriado que Deus enviasse São José para o Egito. Ali, São José encarregou-se de criar a hóstia viva que alimentaria o mundo. O José do Antigo Testamento salvara seu povo da fome distribuindo-lhe cereais no Egito. O novo José ofereceria ao mundo o trigo que ele amorosamente ajudara a cultivar no Egito, o pão vivo que dá vida eterna. Após sua estadia no Egito, São José e Maria caminharam com Jesus de volta a Nazaré.
Esta longa caminhada foi e continua sendo a maior procissão do mundo, a maior procissão do corpo e sangue de Cristo que já se realizou. Foi uma procissão que cobriu quase 200 quilômetros. Já em Nazaré, São José e a esposa adoraram a divina presença de Jesus em sua casa por décadas. De certa forma, era como uma casa de adoração perpétua e contemplação ininterrupta, embora realizassem todos os deveres e tarefas da vida doméstica. A adoração durou décadas. Se os 2 discípulos que iam para Emaús ficaram inflamados do amor divino aos poucos instantes que passaram em companhia com nosso Senhor e ouvindo suas palavras, tanto que disseram: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? Que chamas de santo amor não devemos supor que incendiavam o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus e ouviu suas palavras de vida eterna. Santo Afonso Maria de Ligório. Deve ter sido extraordinário, né? Ainda que Jesus estivesse fora de casa, trabalhando ou em alguma viagem, São José ainda permanecia na presença de Deus quando estava perto da esposa. Explico. Já ouviu falar que microquimerismo fetal, por vezes também chamado microquimerismo fotomaternal. É um termo comprido e complicado, eu sei, mas ele revela algo maravilhoso acerca do vínculo biológico entre mãe e filho. Microquimerismo fetal é um termo científico que descreve um processo no qual células vivas de um bebê permanecem no corpo da mãe após o término da gravidez. No final do século XX, os cientistas descobriram que quando uma mulher engravida, e mesmo depois do parto, células do bebê permanecem no corpo da mãe. Muitas dessas células permanecem em seu corpo pelo resto de sua vida. Cientistas e pesquisadores também descobriram que a troca celular também acontece na direção contrária. Mães e filhos trocam células e as células da mãe permanecem no corpo do filho pela vida inteira. Isso é espantoso, não é? Embora São José nada soubesse sobre microquimerismo fetal, Deus continuava a abençoá-lo com a presença de Jesus sempre que ele estava na presença da esposa. Estar perto de Maria é estar perto de Jesus. Jesus vive nela. Em seu corpo, Maria tem algumas das células vivas de seu Filho divino. Nosso Senhor não precisava estar em casa para que São José continuasse na presença de Deus. Onde quer que Maria estivesse, ali estava Jesus. A esposa de José não é um tabernáculo vivo, um ostensório ambulante, um templo velado. Não admira que os demônios não ousem se aproximar de Maria. Ela nunca terá fora da presença divina. Nunca estará fora da presença divina. Deus vive em seu corpo. Se o lírio, exposto por apenas alguns dias à luz e ao calor do sol, adquire sua brancura deslumbrante, quem pode conceber o extraordinário grau de pureza a que São José foi exaltado, exposto, que esteve dia e noite por tantos anos aos raios do sol da justiça e da lua mística que recebe dele, Jesus, todo o seu esplendor? São Francisco de Sales. E a beata Conceição Cabreira nos diz: eu vos congratulo, Santíssimo Patriarca, por aquelas horas deliciosas que passastes alegremente contemplando Jesus e desfrutando a magnífica beleza interior e exterior de Maria. Vós os estudáveis constantemente, sorvendo doçura, paciência e abnegação em seus corações. Padres, monges e freiras têm o privilégio de vivenciar um pouco de como deve ter sido a vida de São José. Todo mosteiro ou convento tem um tabernáculo que abriga a presença divina, e todos os tabernáculos são basicamente uma réplica do tempo que foi o corpo de Maria. Não importa o que o tabernáculo esteja coberto por um véu ou por suas portas que estejam fechadas, Jesus ainda está ali.
O mesmo se dava à Sagrada Casa de Nazaré. Deus vivia em Maria o tempo todo e São José estava perpetuamente na presença de Jesus. A marca do cristão é estar disposto a procurar o divino na carne de um bebê, em uma manjedoura, o Cristo continuamente presente sob a aparência de pão sobre o altar. Venerável Fulton Sheen. Maria, tabernáculo de Deus, está reproduzida em cada tabernáculo da Igreja Católica. O que costuma falar diante de tais tabernáculos, porém, são almas semelhantes a São José, almas que adoram Jesus presente e escondido no tabernáculo. A Igreja precisa de mais pessoas como São José. Temos de implorar por bons adoradores. O Santíssimo Sacramento precisa deles para substituir São José e imitar em sua vida de adoração. Pedro Julião Eimardi. Para ser como São José, você precisa também adorar Cristo. Você pode ir à Igreja Católica mais próxima, na qual Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é Jesus Cristo. O Santíssimo Sacramento é a fonte e o auge da fé cristã. E São José quer conduzi-lo a um relacionamento mais profundo com Jesus na Eucaristia. Em 1997, São João Paulo II fez uma visita papal ao Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, e informou aos presentes que, antes de cada uma de suas missas, ele faria a seguinte oração a São José: São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem muitos reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram. Mateus 13:17. E não só ver e ouvir, mas ainda mais, trazê-lo em seus braços, beijá-lo, vesti-lo e guardá-lo. Ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real, pedimos-vos que, assim como São José mereceu cuidar e trazer nos seus braços com carinho o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, façais com que nós vos sirvamos com um coração limpo e boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrosanto corpo e sangue do vosso Filho, na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém. Passe algum tempo na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se houver adoração perpétua em alguma igreja de sua vizinhança, inscreva-se para uma hora santa semanal. A adoração mudará a sua vida. Se não houver uma igreja com adoração perpétua em sua vizinhança, às vezes a paróquia tem algumas horas de adoração diária em um dia específico da semana. Vá. Se não conseguir encontrar uma igreja que faça a exposição do Santíssimo Sacramento, então visite qualquer igreja católica e ore diante do tabernáculo. Jesus está ali dia e noite. Ele está à sua espera. Ele está à sua espera. Seja outro José para Jesus e Maria. Quando visitar o Santíssimo Sacramento, aproxime-se de Jesus com amor da Santíssima Virgem, de São José e de São João Batista. São José Sebastião Belcazar. Ó bem-aventurado José, adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do Verbo encarnado. Prostro-me convosco para beijar, cheiro de reverência, as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis. Ó Deus infinito, fizestes-vos fraco para nos dar força. Desejastes falar como outras crianças para ensinar-nos a linguagem do céu. Ó bem-aventurados José, inspirai-me com vossos sentimentos por Jesus, a alcançar-me a graça de amar a Deus como vos amais. Amém. Beato Bartolo Longo. E aqui nós vamos dar início à casa de Loreto, que nós já lemos, ou seja, tudo a ver, com a santidade daquele espaço
que depois Deus, através dos seus anjos, transportou até Loreto, de Nazaré a Loreto. Se nós entendemos que Jesus passou quase 3 décadas nesta casa, isso nos garante entender por que ela é tão sagrada. Deus estava ali presente por quase 30 anos. 7 anos ele passou no Egito, então quer dizer que 33 anos, 23 anos. Ele passou ao lado da mãe e do pai. É lindo a gente entender a grandiosidade de Deus humanado, a grandiosidade de se ter Deus, Criador do céu e da terra, a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade. Ela veio e se encarnou na posição de humano. É algo muito extraordinário. É como se nós estivéssemos dentro da condição humana e estabelecermos, nos tornarmos um pequeno verme, né? Pequenininho verme, para que aquela doação, é claro que eu estou falando de uma analogia que ainda assim é ínfima perto da grandiosidade, mas é você sair da sua condição e ir para uma condição bem pequena, em busca de salvar toda aquela espécie de vermes, né? E transformá-los em grandiosos adoradores de Cristo Rei. É muito grandioso, é muito grande o amor de Deus por nós, mas nós precisamos compreender que tudo faz parte de uma organização, que Deus faz tudo bonitinho, organizado, só que nós precisamos contar com as graças que Ele nos derrama. E São José e a Virgem Maria é a maior graça que nós obtemos dos céus. Eu vejo muito as devoções que nós temos aos santos. Eles são os grandes amigos, né, de Deus nessa terra. Mas nós não podemos desperdiçar a graça de termos os santos dos santos. Ou seja, a maior de todos os santos é a Virgem Maria. E após a Virgem Maria é São José. Entrega tudo, conversa com São José. No episódio do filme de Brasil Paralelo sobre São José, do documentário, tem uma família de 14 filhos, onde eles todos fazem as cartas e colocam aos pés da imagem de São José. E ontem me perguntaram se precisa ser a imagem de São José dormindo, a única alternativa para se colocar os pedidos embaixo. Não se trata somente desta imagem, a condição de São José interceder por você, pelos seus pedidos a ele, tá? Isso, no caso, é só uma configuração, né? Através da imagem daquele momento santo onde o anjo visitou São José e fez a anunciação, né? O mais interessante é que você tenha essa fé de que, ao escrever a São José, a sua oração, o seu pedido será ouvido e elevado aos céus para Deus, para o Filho dele, tá bom? Confia, viu, gente? Essa é a grande graça de se obter um milagre. É você confiar plenamente no que você está fazendo. Então, ao escrever a São José, não tenha receio de, será que isso dá certo? Não se preocupe com isso. Apenas creia que o seu Pai espiritual moverá céus e terras para poder fazer que a vontade de Deus em sua vida, já expressa pelo seu coração, através daquele pedido, seja de fato conduzida pelas mãos deste patriarca tão poderoso e tão próximo de Jesus, que nada lhe é negado ao se referir a Cristo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ei, Marina, você tá boa? Salve São José. Hoje, primeira sexta-feira do mês, vamos adorar a Jesus em cada uma de nossas comunidades. Sim, a devoção às primeiras sextas-feiras em reparação
a todos os ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que o preciosíssimo coração, né, o sacratíssimo coração de Jesus é ofendido. Então nós vamos às Santas Missas hoje em reparação às ofensas ao Sacratíssimo Coração de Jesus e comungamos de tal maneira que entregamos a nossa comunhão para a reparação das ofensas, dos sacrilégios, das indiferenças que o nosso Senhor vem sofrendo. Muito bem lembrado, Marina, obrigada, e que possamos nós, né, Dani, conduzirmos neste dia as nossas orações e elevando sempre o pensamento a Jesus Cristo, possamos colocar Nossa Senhora e São José à frente das nossas caminhadas, dos nossos desejos, dos nossos planos, tá bom? E confiando que eles rogam por nós, sejamos também nós templos, né, desta fé que transborda para os próximos que irão conhecer e viver essa experiência através da nossa vida, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos à ladainha, vamos então nos doarmos a essa oração tão poderosa, pedindo que São José não só interceda por nós, mas por toda a igreja, por todos os seminaristas, por todos os seminários do mundo inteiro, por todos os padres, pela oração do Santo Padre, o Papa Francisco. Vamos lá? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. E José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os teus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja juntamente com São José e que sejamos dignos de todas essas promessas que Jesus nos fez pela intercessão do que é hoje para nós nossos maiores trunfos diante do mal. Aquela que pisa na cabeça da serpente e aquele que é o terror dos demônios. Glória a Deus. Vamos lá? Tchau, amo vocês e até amanhã, se Deus quiser.